Olá, meus queridos sapiens, e aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Espero que vocês estejam bem. Eu tava aqui lembrando de uma coisa bem interessante, na verdade. Quem nunca ouviu ou passou pela seguinte situação em que o coleguinha de classe ou seu aluno chega pra você e fala: professor, a minha mãe falou que eu não vim do macaco. Meu querido, ainda bem que você não veio do macaco e sua mãe tem consciência disso. Até porque se você tivesse vindo do macaco, a gente possivelmente teria aqui um protótipo de um X-Men. Vamos por vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu trago para vocês um pouquinho sobre a teoria da evolução. Bom, mediante isso nós temos dois personagens extremamente importantes que são Lamarck e Darwin. Constantemente na escola a gente aprende ou é colocado pra gente de que Lamarck e Darwin são duas pessoas com teorias completamente opostas, mas não é bem assim que funciona a coisa. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça de vocês é o seguinte: Lamarck foi o primeiro cara a propor de fato que as espécies não eram imutáveis. Lembrem que naquele período predominava completamente a questão da igreja, então a religião era extremamente forte naquele período, e para a religião as coisas foram criadas dessa forma e morrer dessa forma que foram criadas. Ponto final. Então a partir daí Lamarck foi extremamente massacrado e claro que as suas ideias foram veemente condenadas. Mas o grande problema das proposições de Lamarck é que ele traz uma situação um pouco diferente que a gente conhece hoje. Ele traz sobre a questão da lei do uso e do desuso, onde que tudo aquilo que você não usa vai atrofiar, e também ele traz uma questão sobre os caracteres adquiridos, a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Basicamente isso seria dizer o seguinte: se um cara está lá na academia, ele vai, malha bastante e fica forte, aquela característica que ele adquiriu, ela vai ser passada para o filho dele. O que a gente sabe que isso não acontece. A única coisa possível de fato é que os genes sejam transmitidos para os seus filhos ou seus descendentes, e as características genéticas são passadas para os seus filhos. Tá? E isso sim, de fato, isso vai acontecer. Então isso era bem diferente do que Lamarck ele estava propondo. Então Darwin, quando ele começa a propor a teoria da evolução, ele começa a escrever sobre a teoria da evolução. Primeiro, ele vai pegar umas ideias dos caras que vieram antes dele, obviamente, porque não foi criado do nada, não foi ele que deu o pontapé inicial. Então, sempre que você lembrar de Darwin, lembre que ele precisou sim estudar as obras de Lamarck antes de começar a de fato a propor, a escrever a teoria da evolução dele. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que Lamarck não é esse cara maluco que todo mundo fala, que todo mundo diz. Convenhamos, né, gente? O cara nasceu em 1744 e morreu em 1829. Então o cara estava começando com a teoria, então isso não surge de uma hora para outra. E a gente sabe que na ciência isso acontece. Você cria uma teoria hoje, mas de repente ela pode ser refutada. Isso é natural, isso é ciência. Então foi o que aconteceu com Lamarck. Então ele é extremamente injustiçado quando se fala sobre a questão evolutiva. Certo? Só que Darwin, ele foi um cara esperto. Então Darwin ele começou a estudar sobre Lamarck, ele foi proposto por Lamarck, e ele começou a desenvolver o que hoje a gente conhece como a origem das espécies, não é isso? Inclusive Darwin escreveu um livro famosíssimo, que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é sobre a origem das espécies. Então vamos trazer uns pontos aqui diferentes entre o que Lamarck falava e o que Darwin ele propôs também. Primeiro, em relação ao ambiente. Lamarck ele fazia o seguinte: ele trazia o ambiente como um causador de mutações, ou seja, o indivíduo ele iria sofrer alguma modificação ou sofrer alguma alteração ao depender do ambiente. Ou seja, se esse ambiente ele se modifica, uma característica nova poderia surgir naquele indivíduo para que ele conseguisse sobreviver àquela situação. Mas Darwin ele traz diferente. Ele não traz o ambiente como causador das mutações. Ele traz o ambiente como aquele que seleciona aqueles que estão mais adaptados ou aqueles que apresentam características que
que permitem a sobrevivência daquele indivíduo dentro daquele ambiente. Então o ambiente ele seleciona, ele não impulsiona a geração ou o aparecimento de características novas. Perceberam a diferença aí entre os dois? Outro ponto bastante diferente, o que era proposto por Lamarck e por Darwin, eram os mecanismos evolutivos. Primeiramente que para Lamarck, o que causava essa mutação era, primeiro, o ambiente e também as necessidades do indivíduo. Então Lamarck ele traz como indivíduo, como se ele conseguisse se adaptar àquela situação. Darwin ele traz o seguinte, que a seleção natural, ou seja, o ambiente ele vai selecionar aqueles indivíduos que apresentam características que os permitam ser mais aptos a estarem naquele ambiente e sobreviver, e não como uma necessidade do indivíduo. Não é bem assim que funciona. Então é o ambiente que determina, é o ambiente que seleciona aqueles que realmente conseguem sobreviver. Quem não consegue, adeus. Então vejam bem, esses foram dois dos diversos pontos que acabaram diferenciando a teoria de Darwin e as proposições de Lamarck. Então, de certa forma, se a gente parar para observar, não é que Lamarck eles estavam completamente errados. Lembrando que Darwin teve uma oportunidade muito grande de viajar. Então Darwin ele basicamente rodou o mundo inteiro, observando, coletando informações, coletando espécimes, coisas que Lamarck ele não fez. Isso dá uma bagagem para Darwin muito grande. Então, o que Darwin tinha a favor dele? Primeiro, os estudos que Lamarck já tinham proposto. E além disso, ele estava fazendo viagens, ele estava observando, coletando dados, coletando informações. Então veja que para a construção ou para a consolidação dessa teoria, então Darwin ele conseguiu muito mais coisa. Lembrando que os dois foram extremamente criticados, cada um na sua época, obviamente, devido a essa questão da teoria da evolução. Muita gente não acreditou. Inclusive, essa teoria darwinista, ela veio ganhar muito mais força depois de Mendel. Gregor Mendel, ele simplesmente traz a ideia de herança genética para a teoria da evolução de Darwin. Foi um grande impulso, deu uma grande força ao que Darwin estava propondo, porque de fato, quando a gente começou a ter conhecimento sobre genética, sobre gene, sobre DNA, sobre várias coisas, então isso impulsionou, isso deu mais força ainda ao que Darwin já havia proposto. E ele fez isso sem ter esse conhecimento de genética, isso é muito importante estar falando. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o Wallace? Meus queridos, sem sombra de dúvidas, é um dos caras mais injustiçados dentro da ciência. Cara, preste atenção no que aconteceu. Muita gente nem fala de Wallace, para começo de conversa. Mas o Wallace, ele, da mesma forma que Darwin, ele conseguiu chegar às mesmas bases da teoria evolutiva de Darwin. E olha que Darwin estava fazendo sinais em toca. Ninguém sabia não. Darwin estava fazendo, coletando dados, fazendo aquela coisa toda, e ninguém sabia, era um sigilo total. Mas aí o que o Wallace estava fazendo, coitado? O Wallace enviava cartas para Darwin. Até que ele enviou uma carta para Darwin e Darwin chegou à seguinte conclusão. O cara nem fez a mesma viagem que eu consegui fazer com o Beagle, rodando o mundo. E de repente ele manda uma carta para Darwin falando ou trazendo para ele basicamente as mesmas ideias. Possivelmente de forma diferente, claro, porque são pessoas diferentes. Você tem noção da treta que isso ia ser se o Wallace consegue publicar primeiro que Darwin? Que merda, hein? Sabia não? Então, o que foi que Darwin fez? Darwin simplesmente ele adiantou o processo dele e publicou a teoria das espécies. Então, no momento que ele chegou lá e publicou a teoria das espécies, então já ficou conhecido no meio científico, então Darwin não ia ficar como o cara que copiou o Wallace, não é verdade? Você tem noção que são duas pessoas completamente diferentes e Darwin fazendo uma coisa em sigilo, de novo, vale lembrar. Conversando ali só nas intocas, só com os conhecidos mesmo, clã, não é? Um grupinho da High Society lá de Darwin. E simplesmente chega o cara e manda uma carta pra ele com as mesmas coisas. Pô, o que eu vou fazer? Publico primeiro. Porque se publicar depois, problema é seu.
Quem plagiou foi eu, não foi ele. Então todo aquele trabalho que Darwin teve, basicamente, ia ser jogado... Eu, sinceramente, não acho que ia ser jogado por água abaixo, porque é uma obra muito completa, né? E, claro, como foi publicado às pressas, logo no início de publicação teve vários detalhezinhos ali que foram achados, considerados também absurdos. Mas ninguém critica Darwin aqui por causa disso, né? Pelo contrário, todo mundo acha Darwin maravilhoso. Inclusive, Darwin é o nome do meu cachorro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bom, e no final das contas, o que a gente tem hoje é a teoria da evolução, onde todo o crédito é dado apenas para Darwin. Acredito que isso já está mudando com o tempo, né? As pessoas estão lembrando de Wallace, lembram de Lamarck, mas ainda assim, tudo sobre a teoria da evolução, ou todas essas questões de seleção natural e tudo isso, ainda realmente vai ser atribuído a Darwin. Claro, não se tira o mérito do cientista, muito pelo contrário. Já teve trabalho retado, coletou muitos dados e conseguiu formular e fazer lá o livro dele e publicou. E graças a Deus a gente tem acesso a isso tudo. Imagine se a gente não tivesse acesso a nada disso, muita coisa estaria perdida, muito conhecimento importante estaria perdido. Percebam que toda vez que algo novo surge, é sempre fonte de muitas críticas. Dentro da ciência, isso é importante. Na verdade, na nossa vida, no nosso cotidiano, isso é importante. A gente não pode simplesmente aceitar tudo de qualquer forma, sem antes pesquisar, sem antes procurar, saber a veracidade, saber se tem base, ou saber se de fato faz sentido aquilo ali. Então a gente precisa aprender a desenvolver um senso crítico muito grande. Para você conseguir, né, fazer uma leitura, desenvolver uma crítica, ou entender aquilo, ou saber como se colocar, eu acho isso extremamente importante e todos nós temos que saber, tá? Especialmente na qualidade como seres humanos, porque nós não somos máquinas, nós somos seres pensantes. A gente precisa ter consciência de que a gente pode sim criticar as coisas. Agora, não criticar por criticar por qualquer coisa, fazer críticas com fundamentos, não é críticas aleatórias. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe só um pouquinho sobre as infinitas coisas que tem para se falar sobre a questão da evolução. Se você está gostando desse conteúdo, espero que vocês aproveitem e me sigam lá nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, também com meus nomes, você já sabe. Se estiver interessado, vai lá, começa a me seguir. E aí, você acaba acompanhando também toda vez que eu lançar um vídeo. Se você esquecer, não esquece, ativa o sino aqui do YouTube, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber essa informação. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando. E qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestões, só é você deixar aqui nos comentários. Ou se quiser me mandar lá no Instagram, também pode mandar. Ou os temas que vocês querem que eu aborde aqui no canal, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês continuem estudando muito a biologia, porque é uma das melhores ciências da vida. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.